Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à página da Amaralto Capital, onde a gente trata aqui de vários temas sobre finanças, sobre planejamento financeiro, sobre economia. E hoje eu vim falar para você aqui especificamente sobre planejamento financeiro. E temos bastante coisa para falar aqui, porque é muito importante a gente fazer esse tipo de planejamento, esse início, só que a gente nunca sabe como começar e quais são os pontos principais. Então, por isso eu vim aqui trazer para vocês uma introdução. Obviamente não vamos esgotar o assunto, mas a ideia é poder trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre o tema. E por que, né, a gente precisa começar a planejar, né? Porque a gente precisa ter a vida que a gente deseja. E para isso a gente precisa conhecer a si mesmo. Então, é muito importante primeiro a gente planejar antes de começar com as nossas finanças, é começar com o nosso planejamento de vida. Quem eu sou, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer. E, da mesma forma, eu preciso saber como que eu consigo ter esse estilo de vida. Então, primeiro eu planejei minha vida, agora eu planejo quais são as minhas finanças. E com base nisso, eu consigo depois planejar o meu consumo. É importante que siga nessa ordem, tá? Qualquer mudança nisso, se eu começar primeiro a planejar minha finança, para depois eu planejar minha vida, talvez eu não vou conseguir ter a vida que eu quero. Né? Da mesma forma, o consumo. E sempre muito importante quando a gente vai fazer esse tipo de conversa, gera muito atrito, gera muito um tabu falar sobre dinheiro. E é importante que a gente consiga envolver todo mundo, tá? Todo mundo que participa ali da sua família, do seu convívio, que vai fazer uso tanto das receitas quanto das despesas, né? Então é importante que tenham todos participando. Outro ponto importante é que a gente tem que materializar os nossos planos. Então, senão a gente fica só querendo juntar por juntar e a gente não consegue chegar num objetivo concreto. Então a gente sempre quer, agora eu quero ter 1 milhão, daqui a pouco eu quero ter 2, daqui a pouco eu quero ter 5, mas para quê? Eu quero ter sempre mais. Aí vira o tio Patinhas ali, né, que quer nadar na piscina de moedinha de ouro. A gente começa a ir para a ganância e não mais para os objetivos. Outra coisa que é importante é a gente não controlar o orçamento somente na cabeça. A gente tem que tirar da cabeça e botar no papel, ou na planilha, no aplicativo, não importa a forma que você faça esse controle, mas é importante que a gente consiga ter uma visão clara ali, bem desenhada e escrita, sair da cabeça, porque na cabeça, toda vez que a gente confia na cabeça, a gente falha. A gente vai esquecer de algumas coisas, né? São vários momentos do dia, a gente acaba passando uma coisinha aqui e outra ali, e às vezes a gente acaba só gravando as coisas que são muito volumosas, né? Tem que pagar um aluguel, tem que pagar uma viagem, tem que trocar de carro, mas esquece que passou um almoço aqui, um cafezinho ali, comprou um chocolate aqui, e se a gente não faz isso de forma completa, a gente sempre vai ter falhas. Tá? Outra coisa que é importante saber é que as pessoas confundem o que é gastar. E gastar bem é diferente de gastar pouco. Então, eu sempre falo assim, não precisa gastar menos do que você está gastando, só gaste melhor. Eventualmente, por consequência, que a gente começa a pensar nisso, é muito provável que a gente consiga gastar menos. Tá? Mas o foco não é no menos, é no foco no melhor. Tá? Outra coisa é que, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente vai ter que escolher o que a gente vai querer fazer com o nosso dinheiro. E escolher significa renunciar. E também dizer não. Dizer não para si mesmo, sabe aquele, mas porque eu mereço. Dizer não para os nossos amigos, para os nossos parentes que nos chamam para sair com frequência. Né? Então, às vezes, a gente tem que escolher as brigas que a gente quer incorrer. Tá? E tem uma dica bem legal também, que é um método 50, 30, 20, onde a gente gasta 50% dos nossos gastos com gastos necessários, que entra aluguel, alimentação, enfim, o que você de fato precisa para sobreviver. Os outros 30% com lazer, aí sim, aqui uma saída diferente aqui para um restaurante, mas para comemorar alguma coisa, quer sair com os amigos, fazer uma viagem, aí entra aí nesses 30%, e os outros 20% está relacionado a investimentos. Então, importante também você sempre fazer uma reserva, para fazer sua reserva de emergência, primeiramente, eu falei sobre isso em outros vídeos, assista aqui os demais, e também para você conseguir planejar sua aposentadoria, seus próximos planos. Tá? Então, é importante sempre separar uma parte da sua receita para isso. Então, entrando um pouquinho mais específico sobre reserva de emergência, serve para que a gente evite ser surpreendido. Então, às vezes você passa por alguma situação no trabalho, enfim, tem algum custo a mais que você não estava contando, um carro que quebra. Normalmente eu falo assim, que vai te dar uma dor de barriga. Então, essa dor de barriga ali, a gente não sabe exatamente o que vai ser, mas vai te trazer algum desconforto. Né? Então, é importante ter essa reserva para que você não precisa tirar dos investimentos, não precisa pedir emprestado, não precisa usar o cheque especial, enfim, consegue fazer isso de forma planejada. E aqui o foco não é ganhar muito, o foco é ter bastante liquidez e pouco risco. Então, aqui a gente vai achar alguns ativos que servem para isso, que é o Tesouro Selic, pensando num título público, ou num título atrelado ao CDI. Então, seria um CDB com liquidez diária, um fundo de liquidez pós-fixado, enfim, mas
é sempre importante lembrar ali que tem uma diferença, tá? Então, a Selic, que a gente acaba falando muito, ela é a taxa que serve para alimentar os títulos públicos. O CDI, ele serve para alimentar os títulos privados. Então, vai ter sempre essa comparação. No final das contas, a taxa é muito parecida, tá? Então, o CDI, geralmente, ele é 0,1% menor do que a Selic, tá? Mas é importante ter essa diferenciação, mas no final das contas a gente consegue arredondar e aproximar os dois. E qual que é o tamanho desse ativo? A gente viu que tem que colocar num ativo de muita liquidez, pouco risco, um Tesouro Selic, CDB, com liquidez diária, fundo de liquidez pós-fixado, mas quanto que eu tenho que colocar? Geralmente por volta de 3 a 12 meses do custo de vida, não de quanto você ganha. Então, se você ganha, por exemplo, R$5.000, mas você gasta 3, você vai usar os 3 como uma parte dessa conta. Agora, 3 a 12 é um valor muito amplo, é uma quantidade muito ampla. Como que a gente vai definir isso? Depende do seu padrão de vida e depende do quanto que você tem de estabilidade. Então, por exemplo, se você já tem um imóvel próprio, já tem seu carro quitado e é um funcionário público, por exemplo, a chance de acontecer algum problema de você ser surpreendido é muito menor do que se você for ainda muito jovem, mora de aluguel, está comprando ainda, está financiando um imóvel, um automóvel, e que você está num emprego, trabalha numa startup, por exemplo, que é muito mais instável. Então, essa pessoa que tem muito mais instabilidade tem que ter uma reserva um pouquinho maior. Tá? Depois que você tem a sua reserva de emergência, aí sim você consegue partir para a diversificação. Diversificação bem simples, tem que sempre lembrar que tem um tripé de investimentos, que é a rentabilidade, a segurança e a liquidez. A gente não consegue ter os três, tá? A gente vai ter que abrir mão de um dos dois, tá? de pelo menos um dos três. Então, se a gente quiser mais segurança, eu vou ter que abrir mão ou de rentabilidade ou de liquidez. Se eu quiser mais rentabilidade, eu tenho que abrir mão ou de segurança ou de liquidez. Tá? Agora, os três ele nunca vai achar. Então, se eu tenho um ativo que ele é mais seguro e mais rentável, normalmente eu vou ter pouca liquidez. Se eu tenho um que ele tem bastante rentabilidade, mas ele tem pouca liquidez, ele é muito arriscado, né? Principalmente ações. Né? E quando a gente tem ativos que ele tem mais segurança e mais liquidez, ele tem uma baixa rentabilidade, geralmente a gente usa para reserva de emergência. Os três juntos nunca vai ter. Tá? E para que a gente faz essa diversificação? Para buscar uma melhor relação entre risco e retorno. Geralmente, ele vai diminuir a sua chance de ganhar muito dinheiro, mas também ele vai aumentar muito a sua segurança para que você não passe por grandes volatilidades, principalmente ali quando você passa por situações mais complexas no mundo inteiro, quando tem uma guerra, quando acontece alguma pandemia, como a gente passou, enfim, quando tem uma crise muito grande, geralmente você consegue se proteger. Né? E ele vai te proteger de algumas formas, por isso que é importante você não simplesmente fazer uma diversificação com ativos que são similares, mas ativos que são complementares. Aí você vai diversificar a questão da volatilidade, né, quanto que esse preço ele oscila no mercado, os prazos, algumas coisas um pouco mais curtas, outras mais longas, a questão geopolítica, eventualmente acontece alguma coisa com o Brasil, mas não acontece com os Estados Unidos, com a Europa, por exemplo. Por setores, às vezes acontece uma crise no setor de petróleo, por exemplo. Não significa que vai afetar, afeta em menor grau em todo mundo, mas não significa que vai gerar um grande problema para todo mundo. Né? E também os ciclos econômicos. Às vezes, vamos pensar desse jeito que eu falei dos setores, né? Quando a gente afeta o setor de óleo e gás, por exemplo, vai mudar o preço do petróleo e acaba espalhando, contaminando todos os setores. Se isso for só alguma coisinha pequena, vai ser só uma crise do setor e acabou. Mas se for uma coisa muito grande, como por conta do dólar, enfim, começa a ter uma crise nacional ou global, aí a gente pega um ciclo, pode ser de baixo ou de alto, mas nesse caso a gente está visando evitar os ciclos de baixo. Né? E é importante também a gente considerar qual que é o nível do nosso perfil de risco, de investidor, né? Se a gente é mais conservador, se a gente é mais moderado, se a gente é arrojado, quanto que a gente tolera a ter essas oscilações. Ponto importante também que a gente tem que lembrar é que nem sempre a gente vai conseguir, por mais que você faça uma diversificação excelente, você vai perceber que em momentos de grande volatilidade, muito intensa, de crises, a gente percebe que a gente vai sofrendo oscilações, porque a gente não consegue diversificar todo o risco. Então, a gente separa o risco ali em sistemático e não sistemático. Tá? O não sistemático a gente também chama de risco diversificável. E o sistemático a gente chama de não diversificável. Isso porque o risco sistemático, imagina que acontece alguma coisa com o presidente da nação. Querendo ou não, vai afetar todo mundo. Né? Então, não tem como você fugir de uma pandemia global. Mas se a gente conseguir diversificar já, para tirar pelo menos esse risco diversificável, você percebe que em vez de ter uma queda muito acentuada, passa só por uma turbulência que geralmente também se corrige no curto prazo. Tá bom, pessoal? Isso que eu queria deixar para vocês. Sigam as nossas redes sociais.
aqui o Amaralto Capital, o César Casolari e a minha também, o professor Victor Marques, para que você possa acompanhar nosso conteúdo, possa aprender um pouco mais. A gente tem feito bastante conteúdo, alguns um pouco mais de educação financeira, como esse que eu estou fazendo. O César tem trazido alguns conteúdos mais de economia também, que serve para você ter conceitos mais sólidos. E também, toda semana, a gente grava a resenha de mercado, que a gente disponibiliza também nesses canais, onde a gente dá uma atualização semanal. Então, toda semana a gente está mostrando o que está acontecendo. E aí, por isso que é bom você ter essas duas bases, a parte mais teórica, também com a parte mais prática. E ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de conteúdo, também entre em contato aqui com a gente, para que você possa ter a sua demanda aqui atendida e aprender um pouco mais sobre as suas finanças e os seus investimentos. Valeu, um abraço, até já.